Este vídeo busca analisar dois contos da obra Sagarana, um livro contendo 9 contos que foi publicado por João Guimarães Rosa em 1946. Este livro teve uma primeira versão publicada em 1937 sob o título Contos. Este livro foi submetido a um concurso literário chamado Graça Aranha, muito embora não tenha sido premiado. O Burrinho Pedrez. Esta história tem como protagonista um burrinho chamado Sete de Ouros. Ele já fora muito bom, mas agora está idoso e desacreditado. Passou por muitos donos. Além de Sete de Ouros, já tinha sido chamado de Brinquinho, Rolete, Chico Chato e Capricho. Seu dono atual era o Major Saulo, que vivia em uma fazenda onde o burrinho descansava, sem preocupações e desinteressado por tudo que o cercava. A história começa com o personagem sendo escolhido para servir de montaria no transporte do gado em uma comitiva até a cidade. Porém, no dia em que decidem partir, já percebem a formação das chuvas, mas seguem assim mesmo. Um dos vaqueiros, Silvino, fica irado ao saber que a moça por quem tem interesse está sendo cortejada por Badu, outro vaqueiro que está na fazenda há apenas 2 meses. Silvino vinga-se de seu rival atiçando um touro para cima dele, que consegue escapar. No caminho de volta, todos os vaqueiros enfrentam uma grande enchente, no córrego da Fome, que por ter transbordado tornou-se muito perigoso para uma travessia. O resultado da tragédia foi que só escaparam Badu, que estava montado no burrinho, e Francolin, que ficou agarrado no rabo de Sete de Ouros. A narrativa do conto é em terceira pessoa, dando voz à própria narrativa do texto e acentuando a dimensão mítica e poética do conto. É da natureza humana que um indivíduo seja julgado por sua aparência. Em O Burrinho Pedrez, João Guimarães Rosa trata deste tema. Na história, o velho burro é subestimado por sua avançada idade, ou seja, em função disso, ele não é considerado apto para a realização de certas tarefas. Em função dessa subestimação, Sete de Ouros é usado no plano de Silvino para matar o vaqueiro Badu, uma vez que era certo que o burro não seria capaz de atravessar o córrego da Fome em um ambiente chuvoso e de cheia no córrego. Ao contrário da expectativa do personagem, o velho burro consegue atravessar o córrego e acaba sendo o único sobrevivente da travessia, junto com Badu, o bêbado vaqueiro que montava nele, e Fracolim, que segurava no seu rabo. Com essa história, João Guimarães Rosa quer mostrar que o ser humano tem, por natureza, o costume de subestimar. Entretanto, como prova o burro, nem sempre as expectativas são atendidas, e há certos casos em que as pessoas conseguem ir além. Na obra de Guimarães Rosa está muito presente o maniqueísmo, isto é, avisando a lista de mundo que o separa em dois polos opostos, o bem e o mal. Esses dois polos estão dentro de cada pessoa e cabe a ela decidir que caminho tomar, o do bem ou do mal. No Burrinho Pedrez, o maniqueísmo é alcançado no nome do animal, Sete de Ouros, que é recoberto pela magia de um número místico, o número 7, e pela força simbólica do ouro, indicador de superação e de transcendência para alquimistas. A travessia, a superação de obstáculos por ocultos caminhos, é uma imagem frequente em Guimarães Rosa, como também a presença de forças mágicas da natureza atuando sobre o mundo e mostrando as possibilidades de os fracos se tornarem fortes, de se saber uma vida no resumo exemplar de apenas um dia. Neste conto, assim como em Conversa de Bois e em A Volta do Marido Pródigo, os animais se transformam em heróis, questionando o saber dos homens com seu suposto não saber. A ironia do escritor vale-se do decadente burrinho para pôr a nu a onipotência presunçosa do homem, que julga controlar o próprio destino, ignorando as inesperadas surpresas que este lhe reserva. A perspectiva místico-religiosa, a luta entre o bem e o mal, os riscos morais que acompanham o homem no perigoso ofício de viver são os temas preponderantes que alimentam a ficção. Guimarães Rosa é um escritor no qual trata o regionalismo, focalizando o ser humano em conflito com o ambiente e consigo próprio. Deste modo, as personagens revelam que elas têm em comum com o restante da humanidade. Valorizava muito a cultura sertaneja, assim como é possível observar no conto O Burrinho Pedrez. Além disso, Rosa utilizava-se de inúmeras metáforas e em suas obras era possível notar a forte presença de misticismos. Assim como no outro, nesse conto, a mitologia se liga com partes da história. A mais representativa delas é quando, no livro, ocorre uma enchente no Rio da Fama e acaba alagando tudo em volta.
Esse episódio remete a mitos de dilúvios, que são por toda a história, como no caso de Utnapishtim na grega, Hapi na egípcia, Yu na chinesa e na de Noé na Bíblia, no qual, em todas, o dilúvio representa a salvação com a morte dos corruptos e o segmento de vida aos puros. Transformações dos personagens no conto Burrinho Pedreço. Uma característica que também pode ser identificada no conto é as transformações que os personagens sofrem. Neste, a mudança mais significativa ocorre no protagonista, o burrinho, no qual no começo ele se apresenta como um animal comum, que é desprezado por seus donos. Porém, no final, ao salvar os únicos 2 vaqueiros da enchente do rio, ele acaba se tornando o herói da história, assim alcançando sua redenção. Augusto Matraga, e também chamado de Nhô Augusto, esse sujeito é filho único de um coronel e foi criado pela avó porque perdera a mãe na infância. Nhô Augusto leva uma vida largada e que certamente não é pautada por valores morais tradicionais. O protagonista é casado com Dona Dionora e tem com ela uma filha chamada Memita. Augusto Matraga deixa sua família de lado e vive na maior parte do tempo na companhia de seus capangas, de prostitutas. O personagem se envolvia em diversos tipos de jogos com cartas. Chega um momento na história em que o protagonista enfrenta maus bocados. Suas dívidas se acumularam e isso resultou na hipotecação de suas terras. Dona Dionora arranja um novo marido chamado Ovídio Moura e vai viver com ele, levando junto sua filha Mimita. Os capangas de Nhô Augusto também o deixaram, porque um personagem chamado Major Consilva, líder de um bando de capangas, lhes oferece melhor ordenado. O Major Consilva não aprovava as atitudes de Nhô Augusto porque dizia que ele não tinha respeito por nenhum dos valores familiares e queria, por isso, acabar com ele. O protagonista queria matar sua ex-esposa e seu amante, mas, ciente da ameaça, Augusto Matraga resolve enfrentar sua rivalidade com o Major I. Na luta, Augusto Matraga apanha e acaba com o logotipo do Major em seu corpo, marcado com ferro quente. Muito ferido, Nhô Augusto reúne forças e salta de um barranco. Após esse episódio, Major Consilva e seus capangas consideram o protagonista como morto. Matraga, no entanto, sobrevive à queda. Ao pé do morro que saltara, viviam mãe Quitéria e o pai Serapião, um casal de negros pobres. O casal pensou que Augusto Matraga morreria, já que seus ferimentos eram muito graves, mas o acolheram na tentativa de salvá-lo. Enquanto esteve na casa deste casal, Nhô Augusto passou por uma transformação. Dada como certa, a iminente morte do protagonista motivou-o a confessar-se com um padre. Estava arrependido dos atos de violência cometidos no passado e queria absolução. A partir desse momento, Augusto Matraga parece se tornar uma nova pessoa. Sente falta de sua mulher e filha. O padre lhe recomendou que rezasse e levasse a vida enfrentando as dificuldades dia após dia e sua absolução chegaria. Nhô, no entanto, não acreditava que poderia se redimir, porque, segundo ele, seu corpo estava podre por dentro e por fora. Recuperado dos ferimentos físicos, Nhô parte para o pouco das terras que lhe haviam restado no trombador. Ele vai acompanhado dos casal de negro. A viagem foi iniciada à noite para evitar qualquer encontro com seus inimigos, e antes da partida, Augusto jura que irá para o céu a qualquer custo. No novo ambiente, Augusto Matraga se torna um homem regenerado. Ele trabalha sem intuito de acumular riquezas e deixa de flertar com mulheres casadas como fazia antes. É muito bem recebido pelos moradores do local e é visto por eles como uma espécie de santidade. Certo dia, aparece na região um homem chamado Tião de Teresa. Esse sujeito era velho conhecido de Matraga. Esse sujeito conta que Dona Dionora ainda está tendo um caso com Ovídio Moura, que sua filha Mimita havia sido seduzida por um aventureiro. Tião conta ainda que Major Consilva tinha mandado matar Kim Recadeiro, um ex-capanga de Matraga que havia seguido Dona Dionora antes da fuga com o amante. Joãozinho Bem passa na região depois da chegada do conhecido do protagonista. Bem era líder de um grupo de jagunços e Nhô Augusto o recepcionou muito bem. Quando foi partir, o líder jagunço percebeu que Augusto tinha em si uma bravura e coragem que escondia desde tempos anteriores. Diante disso,
convidou-o para fazer parte do seu bando. Nho, no entanto, hesitou, porque viu uma oportunidade para se vingar do major, de sua esposa e do amante dela. No entanto, ele acaba recusando o convite. Certo dia, Nho Augusto decide deixar o trombador. Sai sem rumo em cima de um jumento. Depois de algum tempo, ele chega ao arraial Rala-Coco. Nesse novo cenário, ele encontra Joãozinho Bem-Bem em busca de vingança pela morte de um de seus capangas. O indivíduo que havia matado o capanga de Bem-Bem estava foragido, e, segundo o líder jagunço, alguém deveria pagar pelo crime. Joãozinho ameaçava o pai do criminoso, obrigando-o a escolher um de seus filhos restantes para ser morto e pagar pelo crime do irmão. E Augusto intervém pela família, que pedia misericórdia e clamava pela salvação divina. Sem sucesso, o protagonista acaba por desafiar Joãozinho Bem-Bem, dizendo que ele só mataria um dos criminosos se o matasse antes. A briga entre o jagunço e Matraga acontece. Joãozinho tem a barriga cortada por Augusto, fazendo com que seus órgãos saiam de seu corpo. Nho, por outro lado, toma vários tiros e fica gravemente ferido. Ambos iriam morrer. Reconhecendo isso, Nho tenta fazer com que Jagunço se arrependa por seus pecados e morra como um cristão. Antes de morrer, Matraga reconhece um velho conhecido e lhe pede que comunique à sua ex-esposa que está tudo bem. Nho Augusto morre como um herói, que havia salvado aquela família do mal do jagunço. O narrador afirma que a história é contada sem mentira nenhuma. Guimarães Rosa, no entanto, era um ficcionista que recriava a realidade em suas histórias, e isso permite a conclusão que a história contada pelo narrador seria mais real que a realidade. A história inventada, sem mentiras, traduz um desejo pela perfeição. Fica evidente, segundo os acontecimentos da história, que a vida não é perfeita, e os personagens da vida não estão imunes a seus episódios ruins. Nesse contexto, a obra trata do encontro entre o bem e o mal, a vida de uma pessoa, e usa o protagonismo para tratar da travessia entre ambos. Augusto Matraga começa a história como um personagem deplorável que pratica atos nada louváveis. Depois de enfrentar uma situação em que sua vida foi posta em choque, Augusto usa a religião católica como a ponte para o bem, ou seja, o embate entre o bem e o mal se personifica na figura do protagonista, e a religião funciona como um escape de todo o mal que praticava e acabava prejudicando a si mesmo. O maniqueísmo no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, a transformação por que passa Augusto entre o começo e o fim da história não permite seu enquadramento em um único polo. Ao início do conto, Nho Augusto é uma figura típica do universo sertanejo. Um coronel que dá ordens em todos na região, abusando do seu poder e humilhando a população. O personagem Augusto deve ser lido pelo seu nome como majestoso e imponente. No entanto, esse personagem, ao longo da narrativa, sofre uma transformação de mal para o bem. Outro personagem da narrativa é Joãozinho Bem-Bem. Joãozinho, um nome comum e no diminutivo, parece indicar um lado afetivo, quase infantil do personagem, que na verdade é um jagunço. O advérbio bem confirma o caráter inofensivo do primeiro nome, e sua repetição, bem-bem, lembra uma sonoridade cara ao povo sertanejo cristão. Esse efeito é a onomatopeia do badalo do sino de uma igreja. Tantas referências cristãs e benévolas que o nome Joãozinho Bem-Bem sugere, no entanto, são absolutamente opostas ao caráter do personagem, o que reflete na experiência do homem na vida real, em que devemos praticar o bem, mesmo que o caminho seja, paradoxalmente, um mal. Na narrativa, diferentemente de Nho Augusto, não se sabe nada sobre a vida de Joãozinho Bem-Bem antes que ele se encontre com o protagonista. Porém, é possível supor que o nome e, sobretudo, o apelido revelem algo da origem do personagem. Assim, pode-se interpretar que os primeiros anos do jagunço foram marcados por uma bondade intensa, da mesma intensidade que seu nome sugere. A maldade de Joãozinho Bem-Bem foi incorporada no decorrer de sua vida. Outro dado que comprova essa análise é o fato de ele não ter fraco por mulheres. Um homem que não aprecia a companhia feminina na cultura sertaneja não goza de grande prestígio social. Apenas um tipo de homem no sertão tem o direito de não cobiçar as mulheres sem ser tratado como efeminado: um padre.
Assim como Nhô Augusto nasce mal e se torna bom, seu Joãozinho Bem parece tornar-se mal depois de ter sido bom. Essa transformação radical dos personagens tem fim com a chegada da A Hora e a Vez, de Matraga, o confronto final com Joãozinho Bem. Nesse duelo fatal, os conceitos de bem e mal são explícitos, pois o bom, Augusto Esteves, e o mal, Joãozinho Bem, envolvem-se em um combate. O primeiro faz o bem à família, cometendo assassinato, enquanto o segundo, ao assassinar o protagonista, dá-lhe sua redenção e se mata como uma forma de pagar seu pecado e ir para o céu junto com o protagonista. Agora, tratando do universo mítico do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, pode-se perceber que ele está muito presente através principalmente da Bíblia e da mitologia grega e egípcia, em que várias ações que ocorrem no conto podem ser relacionadas à mitologia. Um exemplo é o momento em que Matraga cai do precipício, que faz alusão a Adão e Eva que caíram no Vale das Lágrimas depois da expulsão do paraíso, e também a Orfeu, que desceu ao inferno em busca de Eurídice. No caso da mitologia egípcia, o deus Osíris, que era o encarregado de levar os mortos para o paraíso, na designação greco-latina, seu nome é Serapis, tendo uma semelhança com o nome do personagem Serapião. Ou seja, Serapião, junto à esposa, tem o papel de Osíris, guiar Matraga ao paraíso, que é a redenção. Transformações dos personagens. Outro fato importante de se destacar, agora falando dos personagens, é de que no decorrer da história se pode perceber uma transformação das personagens, atuando principalmente entre a bondade e a maldade. O melhor exemplo disso é o protagonista Augusto Matraga, pois, se analisarmos sua vida no decorrer da história, pode-se perceber que no início era um homem rico e que maltratava todas as pessoas pobres, e também através de seus jagunços ordenava eles a fazeres horrores. Mas, depois de uma crise em sua vida, perde tudo e quase acaba morto. No entanto, é salvo por um casal de negros pobres, Serapião e Quiteria. Assim, fazendo com que ele passe por uma transformação, tendo nojo de como era antes e se redimindo, torna-se uma pessoa do bem. E por isso consegue sua redenção ao entrar em uma briga com um Joãozinho Bem, defendendo pessoas inocentes e acabando morto. Diálogo entre os dois contos. A Hora e a Vez de Augusto Matraga e Burrinho Pedrez apresentam pontos em comum a respeito do maniqueísmo de Guimarães Rosa. Os dois contos tratam de uma evidente dimensão bíblica cristã. Em Burrinho Pedrez, é evidente quando os únicos vaqueiros que escaparam da morte durante a enchente foram Fracolim e Badu, os que se agarraram ao burrinho na alusão ao burrinho bíblico que salva a família sagrada da fúria de Herodes. Em A Hora e a Vez de Augusto Matraga, a dimensão bíblica é alcançada pela evocação da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, montado em um jumento. E é montado em um burrinho que Augusto Matraga chega a Arraial do Murici, onde se dá o duelo do bem e do mal, marcando a redenção definitiva dos dois personagens, Augusto Matraga e Joãozinho Bem. A linguagem nas obras de Guimarães Rosa era muito diferente da dos poetas de sua época. O poeta cria uma linguagem experimental, que apaga os limites entre prosa e poesia e recorre a basicamente dois processos: criação de neologismos a partir de afixação e aglutinação, ou seja, o acréscimo de sufixos e prefixos, formando palavras como conviajando ou salamistrão. Além disso, o autor está sempre na busca por maior expressividade, fator que permite utilizar mais recursos linguísticos. São estes onomatopeias, exemplo, plog, plof, aliterações e assonâncias, exemplo, muito flácido, três tons de trovões, rimas internas, metáforas e comparações, exemplo, a igrejinha, boneca e branca. Antíteses e paradoxos, exemplos, morrer suicidado, linda como uma alegria chorando. Repetições enfáticas, exemplo, estou aqui, estou. Começada do começo, depressinha depressa. Prolongamento de palavras por meio de sufixos, exemplos, colossalidade. Inversão ou modificação de lugares comuns, exemplo, perder de olho, tomar uma autoridade de providência, nunca nem dava um dedo a torcer. Citação de provérbios populares, exemplo, a cacunda do bobo é o poleiro do esperto, dinheiro, carinho e reza nunca se despreza.
Desvios ou rupturas sintáticas. Exemplo. Aquilo que ela vem é feito gato. A mim, eu gosto de estimar e respeitar meus amigos. A preferência por substantivos e grupos nominais, deslocamento do verbo para o final da frase, para enfatizar a frase, a preferência pela coordenação e por frases elípticas, a inversão da ordem direta e natural dos vocábulos são todas características típicas de Guimarães Rosa. Com isso, concluímos a análise dos contos O Burrinho Pedreiro e A Hora e a Vez de Augusto Matraga, realizada pelo Grupo 1 do terceiro ano A.